Salve a luz de todos vocês. Meu nome é Lumena. Eu sou uma orientadora espiritual, eu sou uma terapeuta espiritual, porque eu trabalho com a mediunidade terapêutica, com várias técnicas e terapias dentro da espiritualidade, né? Para que a gente possa reconectar com esse poder interior, com as nossas forças interiores, saber ouvi-las, saber conversar, saber ver o caminho, saber também saber sobre suas entidades, conectar com a sua equipe espiritual, tá? Porque tem diferença entre conectar com o guia interior e com o guia exterior. O guia interior é aquele que é a bateria aqui do nosso corpo físico, né? Que ativa tudo aqui, né? Que seria essa inteligência que vive dentro de nós. Que tem uma parte importantíssima na nossa vida, que é o verdadeiro guia do nosso caminho. É aqui dentro que está tudo que a gente precisa. E não é tão fácil mudar tudo tão rápido, mas muitas coisas já vão se abrindo e a gente vai tomando mais força para nos conhecer, tá? Então, esse guia interior é que é a fonte e é o que tem a ver com o assunto de hoje, porque é a nossa fonte interior, é o nosso espírito, né? Nosso espírito é uma coisa muito linda, muito complexa, no sentido de que nós estamos ligados aqui na Terra com ele, no cosmos. Mas isso não quer dizer que ele esteja lá, isso quer dizer que ele está aqui e lá em nós, né? Nós somos espíritos. Então, uma parte dessa grandiosidade que é o espírito está aqui em nós, né? Dentro da nossa alma aqui, nos alimentando. Eu sempre falo que é como se fosse uma fonte de alimentação, né? Se ela pifa, queima o que está ligado nela, né? A bateria do celular, se ela dá alguma coisa, o celular se apaga. E assim é a gente. Quando essa inteligência, quando esse espírito não precisa mais de estar nessa dimensão, nós fazemos a transição. Nós apagamos para essa vida e para ir para outra, né? Para voltar. E o que acontece, né, gente? Essa inteligência que é o nosso espírito, ele de tão inteligente que é, essas forças cósmicas, ele trouxe ferramentas para que na Terra a gente pudesse ter uma orientação. E uma delas é o tarô, que eu vou falar dele hoje, o que ele pode ajudar vocês, né? O tarô é uma ferramenta que fala muito das nossas forças anímicas, né? Das nossas forças inconscientes, dos deuses que estão dentro da gente, né? Porque são forças maravilhosas, nossas forças interiores, forças anímicas, guia interior, tudo é a mesma coisa, gente. Tem um grupo, né, espiritual que chama os Abrams Hicks, que a Esther Hicks canaliza os Abrams, né? É maravilhoso o trabalho dela e do marido dela que já desencarnou. E eles são norte-americanos. E o Abrams chama essa inteligência, ele chama isso de ser interior. E eu chamo de guia interior. E guia exterior eu chamo as entidades, que são o complemento desse guia interior, né? Porque as entidades trabalham com essa força. Então, ela, para ajudar vocês, ela tem que puxar essa força em vocês, tá, gente? Quando vocês vão no centro espírita, o Exu, ele puxa essa força de vocês, que é a força da Terra, tá? Ligado na Terra. Então, o nosso espírito, essa força anímica que está no inconsciente, esse guia interior, ele trabalha com várias coisas, né? Nosso ânimo, nossa força, nossa ousadia, nossa coragem, nossa motivação, nossa sexualidade, nossa afetividade, nossa integridade, nossa imunidade, nosso dinheiro, nosso ambiente familiar, ambiente profissional, afetividade, né? Poder pessoal, magnetismo, presença, né? Quando você vê aquela pessoa que tem muita presença, muito carisma, é ele atuando ali, né? E ele também é o nosso instinto que fala assim, olha, cuidado com isso aí, cuidado com essa pessoa, tá?
tá falando a verdade. A gente tá indo numa rua às vezes e fala, ó, entra nessa aqui, não vai por aquela não, é ele, é essa força. Então essa força é o espírito da gente, essa força é ligado na Terra e ligado no cosmos. A parte do cosmos a gente chama de luz, que é a parte do espírito que tem a nossa intuição, a nossa luz. Que no tarô seriam os arcanos maiores, tá? E seriam os arcanos ligados mais a copas e a espadas. Eu vou falar isso, gente, porque dentro da minha vertente, tá? Dentro do que eu aprendo com meus guias e dentro do que o meu espírito me fala, esse próprio guia interior meu aqui, essa força, que traz muita informação para mim. Porque todas as informações do seu registro acásico estão dentro dessa força, né? Então eu trabalho assim. Então, o tarô ele pode trazer para você o que essas forças estão querendo te dizer, né? Por quê? Porque essas forças têm que trabalhar para nós ficar conosco, certo? Trabalhar para a gente e ficar com a gente. Só que a gente, né, foi criado assim, para todo mundo em primeiro lugar e nós não, né? Primeiro os outros, servir os outros. Falar sempre sim, mesmo quando você não quer falar não, né? Falar não quando você quer falar sim. Ah, se te oferecer, não aceita não, mas você quer comer, né? A pessoa tá te aceitando. Quando a gente é criança, você quer comer o pedaço de bolo, você quer o biscoitinho, né? Não aceite, menino educado, né? Muitas pessoas são criadas assim. Eu até que eu tive uma sorte muito grande, porque minha mãe fala, não, se eu te oferecer, eu aceito. Se você quiser, aceite. Se você não quiser, não aceite. Mas muitas vezes, né, as pessoas até por quererem não dar trabalho aos outros e tal, as pessoas fazem muito isso, né, gente? E aí a gente começa, desde cedo, a ir contra o nosso espírito, a ir contra nós mesmos. A ir contra uma vontade muito maior, a vontade verdadeira, faz parte do nosso ser verdadeiro, da nossa natureza divina, que está aqui. E aí, isso vai, cada vez que a gente vai crescendo, né, nós vamos sempre nos traindo nessas forças. E a gente acaba ficando um pouco perdido. Porque quando você está na vida adulta, você começa a atrair situações uma atrás da outra que não dá certo. Às vezes você atrai relacionamentos que nunca dão certo, você atrai trabalhos que não é o que você quer, ou você não consegue ter um sucesso em nada. E a vida vai ficando assim muito desafiante para muitas pessoas e tem outras pessoas que não, porque querendo ou não, elas têm uma estrela que todos nós temos, mas tem pessoas que conseguem seguir essa conexão, seguir a orientação dessa conexão. Não é interessante isso? Porque isso depende da evolução do espírito, depende da bagagem que ele trouxe, tá, gente? Então não se compare. O importante é que a gente veio. Estamos aqui. Né? Estamos aqui e precisamos entender o que acontece com a gente. Então, nessas forças dentro de nós, que trabalham com isso tudo que eu disse, o tarô entra para traduzir o que essas forças querem dizer para você. É bom? Então, eu não estou conseguindo ouvir, eu estou muito atarantado com as coisas, muito preocupada. Mas o tarô é a ferramenta que eles, inclusive essas forças do nosso espírito, já intuíram, já orientaram povos e povos a fazer o tarô, fazer a cartomancia para poder ajudar as pessoas na Terra. Então aqui tem várias ferramentas, né? Então hoje é o tarô. E bom, aí as pessoas falam assim, tem várias coisas, né? Ah, mas o tarô é autoconhecimento. É tudo, né? Autoconhecimento, é previsão, é mediunidade, é você ler o seu espírito, é você ler a energia. Mas é muito mais que isso. É ler o que você está fazendo contra você.
Por que você não está a favor das suas forças espirituais dentro de você? Né? Porque esse guia interior, gente, ele precisa que você se volte para dentro de você para ele te ajudar. Ele precisa que você esteja dentro da sua casa, presente, para ele vir. Porque na sua casa física a gente precisa estar aqui para receber uma visita, uma encomenda, não é isso? Algo que você espera tanto, receber pessoas, né, numa celebração. Então, você precisa estar aqui para, às vezes, você trabalha em casa, receber seus clientes. Você precisa estar presente no local para receber coisas. Então, você precisa estar presente na sua casa interior para receber coisas. Muito boas, inclusive. Porque aquilo que é para você, eles querem te falar o teu plano de alma. Eles querem voltar a você ao que você veio fazer aqui nesse planeta. E o tarô é uma forma de autoconhecimento, de você saber o que você veio fazer aqui. Então, a gente associa essas forças aos elementos da natureza, terra, fogo, água e ar, que são os elementos do tarô, né? Que é a carta aqui de espadas, mente, que é ar. Terra, ouro, é elemento terra, que é material, estabilidade. A copas aqui é elemento água, emoções, sentimentos. E tem o paus, né? O elemento de paus, que é a florzinha, que é a ação, fogo, rapidez, né? Então, o nosso espírito, esse ser interior nosso, esse guia interior, ele é tudo isso. Ele tem essas 4 forças aqui, tá? Que seria o nosso sistema de defesa, que é abrir caminho e te defender de tudo que é ruim, de invasões de toda a natureza, demanda, magia negra, no físico, né, de assaltos, violências de qualquer natureza, é para te defender. Também uma coisa interessante, porque essa força de defesa, ela trabalha com a imunidade da gente, tá? Trabalha com a nossa imunidade. Então a gente chama ele de força guardiã. Os Exus dominam essa força. Por isso que eles abrem os caminhos, entende? Eles puxam essa força na pessoa para abrir o caminho. Mas você não pode ficar dependendo de Exu a vida inteira, pode? Não. O meu Exu mesmo fala isso. É bom que vocês, ele fala assim, é bom que vocês vão aprendendo, que vocês me ajudam. É mais rápido eu ajudar vocês. É mais fácil o próprio Exu de vocês ajudar vocês, porque você vai se ligando cada vez mais com uma equipe legal. Né? É assim na Terra, né? Quando a gente se liga com algo, quando a gente começa a fazer um trabalho melhor, ter mais autoconfiança, a gente conecta melhor com os liderados, né? Com quem você lidera, com a sua equipe. Então, porque você está sendo o quê? Você está sendo orientado, né? Com pessoas que você pode contar na sua empresa, né? Com seus superiores. Então, tudo ali, você começa a ter uma autoconfiança, uma autoestima, quando você cultiva isso que vem dessa sombra sensória, magnética, você traduz melhor o que você quer aos seus, a sua equipe que você lidera, e você consegue também passar isso, porque quando você tem dentro de você, quando você tem aqui no seu campo autoconfiança e tudo, você passa para as pessoas. Então a mesma coisa quando a gente cultiva essa força interior, a gente entende o que ela quer da gente, a gente consegue também abrir as portas da nossa vida e principalmente receber a ajuda das entidades. Uma conexão muito maior, tanto com as entidades que as forças guardiãs, os Exus e as pombagiras que são da Terra. Eu chamo de guardiões e guardiãs, pombagira, Exu, tudo a mesma coisa. E também dos mentores, que são a parte mais luz, tá, gente? Não é que o Exu não é luz, não é isso. Nem a pombagira. Mas eu digo aí, porque tem os espíritos que trabalham mais com a mente e os Exus trabalham mais com a ação, com a materialidade de fazer acontecer, tá? Com a defesa,
Coisa forte. Aqui na Terra não tem os policiais, gente, não é? Aí a gente vai nos policiais de ronda, no BOP, no GAT, tudo polícia especializada, né? Altos treinamentos. Então, os Exus assim, são assim também. Quanto mais você fica bem com as suas forças interiores, com essas forças anímicas aqui, ligado à Terra, mais você vai se ligando a equipes melhores e maiores e mais evoluídas, que vão trabalhar com você, tá? Isso aconteceu muito comigo, desde os 24 anos atrás. E é igualzinho, tá? Você vai se preparando mais e você vai vir equipe para te ajudar. As pessoas que têm coisas muito grandiosas para fazer na Terra, elas têm uma equipe muito grande de espíritos, tá? E aí, bom, mas você tá falando do tarô e não tá falando nada. Tô sim. Porque vocês vão entender que todas essas forças interiores que estão dentro de nós, elas se traduzem no tarô. Por isso que eu uso o tarô como previsão, sim, mas principalmente como algo que você precisa saber o que as suas forças estão querendo te falar, o que você precisa de fazer, mudar para aquilo acontecer, que eu acho que é o mais importante do tarô. Então, a pergunta que todo mundo faz, o tarô pode saber se a pessoa gosta de mim? Sim. Por quê? Quando eu vou ler o tarô e você põe lá um nome de alguém, vamos supor, fulaninho. O fulaninho gosta de mim? Aí eu vou te falar assim, me dá o nome dele. O que eu vou falar? Eu vou pedir para as minhas forças espirituais falar com as forças dele. Para ajudar aqui. E só vai falar, gente, o que pode. Porque vai te ajudar. Se ele não gosta de você o suficiente para assumir um compromisso, ou ele não quer assumir, ou ele gosta da sua companhia, gosta de curtir, mas não é algo assim que ele queira namorar nem nada. No momento, não. Eu vou te falar. Porque eu vou me ligar, eu nunca me ligo direto nunca se ligue direto nas forças de ninguém. Peça as suas forças espirituais para falar com as forças dela. Tá? Porque quando você vai direto, você pode pegar uma rebarba muito grande das pessoas. Vocês podem pegar um campo da pessoa que às vezes está meio pesado. Tá? Então, geralmente, você pede licença, porque gente, essas forças anímicas, essas forças de interior em todos nós, eles estão sempre na fronte. Sabe? Então, vocês têm que respeitar isso. Tudo tem guardião, não existe isso. O universo tem guardiões da humanidade, o universo tem os guardiões do universo, sim. Parece coisa de filme, mas tem os seres galácticos, sim. Tá? Os soldados crísticos de Arcanjo Miguel, tudo tem guardião. Ninguém não tá assim. A Terra tem, cada cidade do nosso país tem, cada bairro tem, local tem. O povo da rua toma conta, o povo da rua é extrafísico. Então, tudo tem um guardião. Inclusive, até o nosso CPF. Tudo que a gente usa aqui na Terra tem uma proteção guardião, tá? Nossa empresa tem. Você constrói uma empresa. Você sabe que a empresa é um corpo. É um corpo. Não é um corpo físico, porque você não fala. Você não toca na empresa. A empresa é tudo que funciona lá dentro, não é isso? Todos os departamentos. Mas aquilo vira uma energia, tá? Aquilo vira uma. Que a gente chama de. Um corpo. É um corpo que funciona como se fosse um ser, uma entidade. É uma entidade. Tanto é que tem lugares que chamam entidade e tal. Não é isso? Então é isso mesmo. E a empresa tem energia, a empresa tem tudo. O CNPJ, você pode orar para o guardião do CNPJ, da sua empresa. Porque quando você constrói algo, tem uma equipe espiritual que ajuda. Por isso que é bom a gente, quando eu já passei, desmontei várias coisas. A gente vai aprendendo, né? Porque quando a gente não conhece essas forças, tudo que está em nós, a gente sempre busca fora, busca tudo fora, coisas fora, se mata, né, gente? Assim, se dana tudo e não dá certo.
Mas quando a gente procura o nosso propósito, como eu encontrei o meu, e você pode fazer outras coisas também, tá, gente? As pessoas, nós somos multipotenciais. Mas quando você encontra o seu propósito, você vê que existe ali um guia, tem seres guiando tudo aquilo, tá? Tem essas forças em você, o seu espírito, junto com os seres guiando tudo. Então, tem como saber se a pessoa gosta de você? Sim. Será que você vai aceitar na leitura? Então, tem como saber se a pessoa está a fim de namorar? Sim. Porque eu me ligo nas forças espirituais da pessoa. Então, e não é invasão, é permissão. É o contrário, tá? Muito ao contrário. Olha, minhas forças, isso é mental. Quando eu tô lendo, vocês não vão ver isso. Mas eu já tenho prática, então eu faço e falo, ó. Esse nome aqui, peço permissão para me fazer a leitura, peço permissão, peço minhas forças para falar com as forças dessa pessoa. Mas é para o bem maior de todos aqui, né? Para que a verdade estabeleça-se. Por quê? A verdade liberta. Então, esse é um bem para a pessoa que está perguntando da pessoa e de outra. Se essa pessoa for comprometida, a pessoa já vai saber que ela é comprometida. Se ela vai querer continuar, ficar em cima, aí já não é problema de ninguém, né? A pessoa que vai escolher isso. Mas eu sempre oriento, né? Por que você vai querer ficar com alguém que já tem alguém? Você não quer um namoro? Você não quer uma troca legal? Você não quer construir uma coisa legal? Por que você vai querer alguém que já não vai poder dar isso a você? E que mesmo que ele fique com você, caia numa tentação que seja, pra quê? Como diz aquela música, por um minuto de prazer? Pra quê? Pro resto de sofrer? Então a gente tem, gente, também que fazer nossas mudanças interiores. Nós temos que escolher as nossas posturas interiores. Não é assim. Eu não tenho que fazer nada? Não, tenho que fazer sim. Então o tarô é uma ferramenta que pode te mostrar tanta coisa de você que você não está vendo. Quantas vezes uma pessoa chega para mim, pergunta de uma pessoa e eu vou destrinchando aquilo ali e falo, olha, essa pessoa, quando eu vou vendo. Um tempo atrás agora, pouquíssimo tempo, as clientes de empresa eu atendo muito, uma atrás da outra, e tem as minhas clientes privadas, claro. O que acontece? Ela me perguntou, ela falou de um rapaz, né? Eu fui olhar o rapaz e tudo. Eu falei, olha, ele veio de outro lugar, né? Tá trabalhando aí no seu local, na sua cidade. É isso mesmo. E eu já estava sacando que o cara era comprometido. E minhas forças espirituais e tal. Falo com as forças espirituais, peço aqui pra esclarecer pra ela e tal. E ela é uma pessoa meio brava, uma pessoa contundente, assim. E eu falei assim, bom, essa pessoa é comprometida. Você tá namorando com ela já e tal. Mas a gente tá ficando, tá iniciando alguma coisa. Não que é um absurdo que ele não é, não que não sei o quê, porque inclusive ele foi até olhar a casa pra alugar pra gente ficar junto. Eu falei, ele alugou? Não, tá olhando, vocês estão olhando ainda, beleza. Mas ele é comprometido, ele tem um casamento em outro estado. Ele é casado. Ele vai embora, já chega um momento que ele vai embora daqui uns meses. E fui falando. Não acredito, não. Isso aí pode ter errado. Não, claro, posso errar. Isso aqui é um tarô. Mas eu tenho muita experiência. E eu confirmo muito. Eu não sou de ficar jogando ao léu. Tanto que tem situações que eu falo, olha, pra você se fortalecer, você vai ter que encarar essa aqui e falar com a pessoa o que ela quer. E você vai ver. E eu falo com a pessoa, eu não estou vendo muito que ele quer te assumir, não. Mas se você não ir lá e pôr a sua postura do que você quer, você não vai sentir bem com você. Você vai achar que você ficou disponível e tal. Então você tem que ir lá. Aí vem a orientação dos meus guias, vem a orientação das entidades junto com a leitura. E essa moça depois ficou muito brava. Aí ela falou assim, você acertou, ele era casado.
Claro. Aí ela resolveu largar, né? No mais e tal. Então, gente, como assim o tarô ajuda muito? Olha, eu libertei uma pessoa de uma ilusão. Não é? Então, assim, as pessoas me perguntam, terminei meu relacionamento 2 meses, 6 meses. Eu falo, não, ele está com outra pessoa, ele não vai voltar. Ele está lá com outra pessoa, ele está... E não é pra ferir ninguém, gente. Porque eu acho interessante, né? Será que é bom ser enrolado? Você começar a falar firulas e firulas? Ou é melhor você saber que aquela pessoa já está com outra pessoa? Que vocês tiveram o seu momento. E ela tem o direito de estar com outra como você também, se você tivesse terminado. Você também já terminou com alguém. Então o tarô pode ajudar e muito, mas é mais interessante ainda quando a pessoa fala assim, mas por que eu sou atrás de gente comprometida? Antes dela perguntar, eu já falo, né? No meio do caminho eu falo, já tem muito tempo que você está projetando o amor em alguém, você está querendo que alguém faça um monte de coisa por você que você até hoje não fez. Quer se dar atenção, valor, carinho. Você já se carinhou? Já te abençoou assim? Você já sentou para ver quem é você? Você fica tão querendo alguém, tão lá fora, tão querendo que as pessoas te validem, né? Você quer validação demais, mas você não tem para dar. Porque quando a gente não tem por nós, a energia do nosso guia interior não sai para trazer alguma coisa similar àquilo, que acrescente naquilo. Sabe aquela coisa bíblica? Buscai a sua justiça e tudo vos será acrescentado. A sua justiça, gente, é você fazer a justiça por você. Exemplo, eu sou o que eu sou, do meu jeito que eu sou, fiz muita coisa boa, tudo que eu fiz foi o que eu sabia, eu tô aqui, né? Eu dou um jeito em tudo, eu vou pra cima, eu não tô aqui pra ficar ninguém me depreciando, não, e não vou me autodepreciar também, não. Porque tem muita gente que queria ter uma mulher como eu, ou ter um homem como eu ao lado. Eu sou uma mega mulher, um mega homem, eu sou parceira, parceirão, e eu tenho certeza que há uma pessoa que é pra mim, que vai conectar comigo. Mas antes disso, eu vou me conectar comigo, porque eu tô me amando. Eu sei do meu valor, quantas coisas eu passei nessa vida, quantas coisas eu consegui passar por tantos desafios, muitas vezes assim, que eu nunca fui para um lado errado, eu sempre enfrentei meus desafios indo para o lugar certo. Eu mesma sou um exemplo disso. Muitas coisas que muitas pessoas têm ódio, querem se vingar, eu consegui passar porque eu fui através desses estímulos difíceis na minha vida, que foram muito difíceis, não vale a pena contar. Mas através desses estímulos, eu fui buscar o que é o perdão verdadeiro. O que é isso? Eu cultivei, eu pratiquei, mas eu sou eu sou de praticar mesmo. Quando eu entro no negócio, prático, tu tem que praticar. Entende? Então eu entendi o que é a liberação, o que é entender que eu, com as minhas ilusões, expectativas, fantasias, expecto de alguém algo que a pessoa não pode me dar, ou não quer me dar, ou não tem condições nenhuma de me dar. Mas a ilusão da nossa cabeça é criar um roteiro diante daquela pessoa que vai ser assim, assado, sabe? Quantas pessoas começam a namorar, já acham que vai casar, que vai acontecer isso. Mal tá ficando com a pessoa, já faz um roteiro. A pessoa não tá falando nada, não te prometeu nada. Você aceitou ficar com ela sem compromisso, você tá aceitando isso, depois você vai cobrar da pessoa, acha que a pessoa foi errada de ter arrumado outra. Não, você aceitou ficar sem compromisso. Qual que é a ideia que você passa para a pessoa? Ela aceitou. Ela tá de boa com isso. Então, ela aceitou que eu não tenho compromisso com ela. Ou seja, se eu gostar de uma pessoa aí e quiser namorar e assumir, eu vou fazer. Mas o que as mulheres fazem? Muita gente me procura. Ai, que absurdo que ele tem que pagar pelo menos. Ele não fez nada. Outro dia eu falei com uma moça, gente. Ele não fez nada com você. Que absurdo que... Ela começou a escrever assim, no chat. Deixei ela escrever. Ele não fez nada com você. Coloque o seu centro agora. Vamos colocar suas forças no centro.
Sua cabeça está longe de você. E eu falei, tá aqui a leitura de tarô. Só a carta de espada, né? Mente totalmente atordoada. Louca. Totalmente louca no sentido, gente, de estar fora. Aí eu fui assentando ela. Falei, vem cá. Respira. Vamos fazer uma coisa aqui. Eu ensino. Quando você começou a ficar com ele, como é que foi? Respira e fala. Você aceitou? Ele te forçou? Não. Você aceitou? Sim. Ele falou com você que assumiu um compromisso? Não. O que ele falou com você? Que ele não queria compromisso. Então, por que você está dizendo que tem que pagar alguma coisa? Ele não tem que pagar nada. Né, gente? Então, vamos refletir um pouco sobre o que o tarô tem para nos mostrar. Ele mostra isso, que a mente está atordoada e que não houve promessas assim. Tá? Então, o tarô pode fazer muito por você. Vamos para a parte 2.